Começando do nada, episódio de número 48. 48, foco. Ó, Vamos falar sobre o foco. Então, eu vou falar primeiro como, continuando o nosso papo do episódio passado, quando a gente começou a fazer esse programa, de qual que era meu foco. Porque essa é uma pergunta interessante. E a gente tem, talvez, uma perspectiva um pouco diferente, mas eu acho legal pra gente abrir isso, né? sem Que dúvida. você sempre fala assim, alguma coisa nesse sentido, né? De que as coisas são criadas a partir da mente, não sei. E essa questão de No nosso colocar, nível humano, sim. No de nosso nível colocar, de humano. colocar um foco. Que eu vejo isso também, eu escuto muito falar sobre isso, mas é uma coisa que eu não consigo ver tão bem em mim ainda. É uma coisa que eu tô tentando desenvolver, por isso que eu não falo, eu não digo isso, porque pra mim, por exemplo, o que aconteceu quando eu convidei você? Então, Uhum. eu tava fazendo meus vídeos, meu canal, eu já tinha feito coisas com outras pessoas, e daí me veio uma intuição do nada de convidar você, mas eu não sabia pra o quê. Agora, toda a minha racionalidade, assim, todo o meu passado, dizia que não tinha Uhum. nada a ver te chamar. Sem dúvida, sem Então, dúvida. tipo, Massa. tudo, Site do cacete. Muito tudo, massa. então tudo falava, não, o que tem a ver? Então, na hora que eu fiz o convite, ao mesmo tempo que eu tava fazendo o convite, eu tava falando, não, não tem nada a ver. Mas eu tava Uhum. assim, eu tava seguindo uma intuição que ela não Uhum. tava suportada por nada que tivesse no meu contexto. O meu contexto estava dizendo não. Então, nisso eu me pergunto, o que é foco nesse sentido? Porque Uhum. o foco, como geralmente eu vejo, é tipo, eu quero isso e sei lá, eu vou Uhum. atrás disso. Mas assim, era uma coisa muito clara, porque eu falava, eu não quero isso. Então, Uhum. mas Uhum. tipo, mas eu vou fazer isso. Entende? Por isso que eu questiono Uhum. isso. Então, você falou que você tava numa coincidência aí que você queria desenvolver sua oralidade e isso veio e casou, Uhum. e depois você foi vendo um propósito maior. E eu não tinha expectativa nenhuma e também o mesmo que você. Hoje eu já tenho Uhum. certos focos desse podcast. Uhum. Mas eu acho que um dos motivos é esse, porque realmente não tinha nenhuma expectativa. Acho que isso ajuda, sabe? Porque já teve várias coisas e outras pessoas que eu chamei pra fazer outras coisas e outros projetos que eu já tinha desenhado tudo na minha cabeça. Então, vamos dizer, Uhum. num certo sentido, eu tinha um foco. E depois a realidade a terceira realidade não emergiu. Não Não aconteceu. Entendi. aconteceu. Então, aí que tá, sabe? Então, pra mim, se eu for falar de algum foco, é nessa voz interior que não era mental. Porque o mental não estava dizendo isso. Então tinha uma coisa não além do mental que estava fazendo eu fazer esse convite. Mas todo o Uhum. mental era contrário. Então, pra mim, o foco seria um vazio da minha mente. E Uhum. então, Uhum. através disso que eu recebi essa possibilidade. Porque o que estava na Uhum. minha mente, eu teria chamado outras pessoas, teria feito outras coisas. Então, sabe? Eu não tinha uma Uhum. justificativa pra fazer o convite. É isso. Uhum. Então, Cara, galera, que sacada foda. Na prática, é mais ou menos disso que eu tô falando, de você conseguir entender a sua realidade quando o Guilherme fala, tipo, o meu contexto do passado em relação a esse podcast, o Alex era o último cara que eu convidaria na face da Terra, porque, de acordo com o meu contexto repetido do passado, isso não tinha nada a ver no meu intelecto. E essa, porra, essa é uma sacada que foda, muito massa. Porque fica claro pra gente, quer dizer, pra gente não, né? Pra mim, eu tô empolgado justamente por isso. Eu quero que a galera me acompanhe na ideia, por isso que eu fico falando da gente. Mas a repetição das nossas memórias em relação àquilo que a gente acha. só Assim, vou falar uma coisinha. Na verdade, agora eu tô ah, lembrando melhor. O que aconteceu foi que eu senti essa pergunta e daí do nada eu fiz uma pergunta pra você pra sacar você. Entende? sim, Então eu não fiz o sim, convite. Eu sim. falei, e aí, Alex, o que você tá fazendo da vida? E daí você me voltou com alguma coisa do tipo, alguma coisa estamos aí, estamos dentro, sei lá.
Você conte deu essa comigo. abertura. Mesmo É. depois dessa abertura. Daí eu falei, pronto, o cara tá. Eu vi que tinha. Fui que tinha uma abertura, o cara me deu a abertura. Mesmo assim, eu ainda tava duvidando. Sim, No sim, mental eu sim, tava não. duvidando ainda, entende? Exato, Só exato. lembrando mais um detalhezinho, né? Perfeito. Ah, isso, cara, isso é muito importante, porque quando a gente. Talvez seja essa a coisa que liga o meu um com o um do Guilherme. Nesse ponto convergente aqui, essa incidência aqui é a que fica mais claro, porque a gente percebe nesse momento que existe uma clareza de criação da realidade quando você está ouvindo o seu instinto e se está se desapegando do seu intelecto, da sua memória, baseado em coisas que aconteceram no passado. Só para quem não conhece a gente, eu e o Guilherme trabalhamos juntos, a gente dava aula numa mesma instituição e, assim, a gente participava, às vezes, não sei se a gente chegou a preparar a prova junto, mas a gente trabalhava, se via, se falava, mas, assim, nunca rolava uma química que a gente soubesse acessar. Para mim, o Guilherme era um cara que era totalmente, sei lá, viajava pra caralho e, e eu Viajava achava, pelo Brasil ou viajava na maionese? viaja- viajava na Helmans, total. E eu, assim, meio que muito caretão, assim, tipo, competência pra mim em primeiro lugar na época. Então, eu meio que era meio que politicamente correto, ou certinho demais às vezes, meio que professor Helena em alguns determinados momentos. Mas, então isso talvez distanciava eu do Guilherme, assim. Mas eu já viajava na maionese total, assim, que nem Mas eu ele. Só que achava, eu eu não tinha sempre esse achei você. desprendimento. Eu sempre achei você viajão. é, Agora, o que nunca rolou isso, a gente nunca teve nada fora do trabalho, assim. Só algumas vezes Isso, algumas reuniões e tal, mas a gente nunca, tipo, se ligou e combinou de fazer alguma coisa, né? isso, Nunca isso, rolou isso. isso. Talvez, exato. E talvez, eu acho que naquela época também tinha muita coisa, pelo menos da minha parte, tinha muito ego meu no meio do caminho, e eu não conseguia ver muitas coisas que me eram válidas, mas eu nem sabia que eu poderia Mas a gente trocava, isso usufruir. eu lembro, a gente trocava uma ideia bastante, assim, então. Trocava. Porque o que eu percebi é isso, eu tava até conversando com uma amiga hoje, de que às vezes eu não sou o cara mais, talvez, mais legal no social, vamos dizer, mas eu sempre tô antenado nas pessoas, assim, eu tô sacando sempre as pessoas, sabe? Sim, Então, sim, sim. Tu és um observador nato, né? a pessoa pode achar que não, mas eu tava sempre Sim, olhando, assim, sim, eu sim. conhecia todo mundo, eu me importava em conhecer, então essa pessoa podia achar que eu não tava nem aí, mas não era bem assim. Uhum. Talvez até E, mesmo porque certas expressões tuas, ou não expressões, mas talvez o ar de observação e silêncio, aquela coisa de a pessoa olhar e tu de repente disfarçar, talvez desse a ideia de que realmente você não estava prestando atenção ali. Mas você falou alguma coisa. o, o eu vi uma história que eu fui encontrar outro dia uma amiga e você lembra dela, chama a Valerie, né? Sim, sim, Ela sim, mora em sim. São Paulo. E eu não tinha Aham, encontrado ela ainda. Tem um outro amigo que estava aqui e ela foi me contar a história de como eles me conheceram. E ele disse aham, assim: Vamos lá que eu vou te apresentar um amigo. E ele disse aham. que eu abri a porta e tava os dois, ela que eu não conhecia, e eu falei assim: O que vocês querem? Meio Esse é o meu tato social. delicado, tipo, vocês são um bando de interesseiro. Por que vocês estão aqui, porra? Não tem nada pra oferecer pra vocês, caralho. Mas então, agora voltando vamos voltar ao foco, vamos voltar. Tá, agora é o Uma coisa seguinte. interessante do foco, que foi uma coisa que eu Quer que eu percebi então. volte no foco ou tu vai ficar me interrompendo, porra? Então, eu vou voltar no foco. Tá, vai lá. Que é o seguinte, uma coisa importante também do foco, do novo foco interdimensional, né, 2018, que é Uhum. o foco para uma visão mental seria eu tenho um ponto, então eu fico nesse ponto. Então eu não deixo, por exemplo, criar nenhum tipo de dispersão dentro da conversa, porque eu não quero sair. Tipo assim, vamos falar sobre. A gente está na reunião de condomínio, a gente tem que falar sobre o preço do elevador. Então, se alguém começa a falar outra coisa, você não deixa, porque você tem que manter aquilo. O que aconteceu agora? A gente começou a dispersar e sair, aparentemente, do nosso foco. Só que o que isso está criando? A gente está numa realidade interdimensional, então é como se a gente estivesse se aprofundando e pegando outros elementos. Então, se você se esqueceu do foco, é como assim, de alguma forma, se você tiver com uma certa presença, você sempre está com foco. Então, mesmo que você vai saindo, vai saindo, vai saindo, mas você não se esqueceu daquilo. Sim. Então,
é como se tudo aquilo que você está vivendo, ele leva você de volta ao foco. Aham, aham. Ah, sem dúvida, sem Então, dúvida. então É uma força magnética, é, né? Talvez, assim. não, eu diria que não é magnética. A força Não, magnética, justamente, era o primeiro exemplo que dei, porque esse mental funciona através desse magnetismo. sim, sim, sim. Essa, tipo, essa lógica que vai além da nossa, vamos dizer, que consegue transcender a nossa realidade imediata pessoal, ela é capaz de soltar esse magnetismo. Porque o Aham, magnetismo é aquela coisa da polarização, certo? Então, certo. quando você está dentro do magnetismo, você está, por exemplo, você está atrás da mina, você está afim dela, não sei o quê. Então você está Uhum, sendo impelido pelo inconsciente aí. Então esse é o magnetismo que está te puxando. Agora, uhum, depois você vai viver, vai ser feliz, vai chorar, vai se fuder, vai acontecer um monte de coisa. E por trás de tudo isso, tinha alguma coisa a mais que era um propósito. Então, sim. de uma perspectiva de consciência, a perspectiva de consciência não necessita do magnetismo, só que ela usa o magnetismo para que a gente se atenha. Então, que minimamente a gente vai ter sempre o magnetismo e de alguma forma, vamos dizer, esse podcast tem um propósito, vamos dizer, um propósito consciente no sentido mental de que eu posso explicar e tal. Então a gente, qualquer assunto que a gente abrir, meio que vai sempre estar puxando para isso. E quando a gente abrir um Aham, assunto, vamos falar de foco. A gente pode sair, mas a gente volta para esse coisa. A questão isso. é você se deixar entrar nessa dispersão, sabendo que você pode voltar. Que é o diferente do Uhum, habitual, que a gente vive dentro de uma dispersão sem saber nem para onde que a gente tem que voltar. Entende? sim, Então, sim. essa questão de você deixar as coisas. Porque se eu não quisesse que saísse do assunto do elevador, eu não ia permitir várias coisas surgirem e emergirem, né? Aquela coisa de a realidade Uhum, que emerge. Para a realidade uhum, emergir, a gente tem que deixar ela livre para ela se manifestar. E às vezes vai sem surgindo dúvida. as coisas e os pontos que a gente precisa, né? Pra Uhum. que Para as nem. coisas se desdobrarem, para fluir, para que as coisas realmente, que a gente chegue em para que a gente chegue em pontos que possam desvendar outras formas de criar, ou É, que, deixar que a realidade se manifeste, É talvez isso, seja essa. que nem, por exemplo, como a gente de saída nunca pensou que a gente ia fazer nada nesse nível junto e daí um dia surgiu. Então, isso pareceria, à primeira vista, uma dispersão, entende? Uhum, Então, nesse uhum. sentido. Então, às vezes, E a gente- vai uma pessoa, a gente tá numa reunião, daí vai uma pessoa falar, tipo, puta, essa pessoa não tem nada a ver, mano, o que ela vai abrir a boca? Mas se a pessoa tá falando, é porque vamos ouvir. Até, às vezes, uma coisa idiota que ela vai dizer, ou uma coisa e fala, caralho, ela tá vendo uma coisa da realidade que eu não tava vendo, entende? Aham, Mas eu não queria deixar sim. ela falar, entende? Ou às vezes é uma parte nossa, né, que a gente não queria deixar falar. Isso, total, eu acredito muito nisso. Agora, esse lance que você falou, putz, meu, essa doida, esse doido, esse merda vai falar, o que que ele tem pra falar, não tem nada a ver. E quando a gente faz isso, a gente inconscientemente cria uma muralha, uma resistência, uma força contrária que não deixa a gente participar disso. Bom, mas isso também já é um outro assunto. Essa coisa de quando, voltando ali atrás, quando o Guilherme falou dessa coisa do toda a minha lógica do contexto do passado me fazia entender a nível intelectual de que, porra, não tinha nada a ver convidar o Alex para fazer podcast, porra. Mas ele, de alguma forma, conseguiu acessar a intuição dele e confiar nessa intuição e aí, tipo, dar uma pincelada, dar uma garimpada para ver qual é que é, vou soltar a pergunta pro cara, se ele tiver uma resposta inteligente, talvez ele seja um bom candidato e tal. E aí, aparentemente, no nível intelectual rolou. Eu respondi as expectativas, né? Ufa. Mas a sacada, o que mais me fascina aqui nesse assunto é o lance de o Guilherme, depois que a gente começou a fazer o podcast, ele conseguiu entender que essa resistência de se questionar, mas por que Alex, fazia, na verdade, parte de um passado, de uma memória que se repetia no presente, que ele estava disposto a quebrar essa repetição, esse padrão, e se abrir para o novo. E aí a gente está aqui hoje. E isso, cara, isso é uma sacada
foda. Não tem outra palavra para descrever isso. Isso é fantástico e eu simplesmente sou grato por estar aqui e estar discutindo isso, porque eu acho que isso faz parte de um outro nível de enxergar a vida, e isso é foda. É legal. Mas agora fala sobre o foco, você. Como você vê Nossa. essa questão Agora, tipo assim, voltando naquilo que você tinha aberto, que você abriu um pouco no outro episódio, que você via muito. Você falou e eu falei, eu discordo desse ponto, mas eu queria entender melhor como que você vê. Que você fala, tipo, se você coloca uma. Você falou de alguma forma assim, né? Se você coloca uma coisa, você vai atrás, o universo está a favor. Essa coisa que eu ouço um pouco, pra mim, às vezes sou um pouco confuso, até pelo que eu contei. Como que você definiria esse foco agora? para mim, assim, o foco é, na verdade, uma forma de você. Sabe aquele. Assim, uma luz incandescente, certo? Você liga a luz e ela ilumina em todo canto. Mas se você tem um foco laser, cara, você aponta para ele e você vai enxergar aquilo naquele caminho. Quando você fala quando a gente está dentro desse magnetismo, essa ideia entre os polos, o que acontece entre os polos é onde acontece o fenômeno, onde acontecem as dores, onde acontecem as coisas que fazem você ser feliz ou não por determinado momento da vida. E o que acontece é que quando você, por exemplo, você está num determinado ponto e você enxerga um determinado foco, um determinado fim, entre aspas, né, para concluir uma determinada etapa, quando você conclui essa etapa, ao chegar no final dessa etapa, você consegue abrir a mente para enxergar outros pontos nos quais você pode alcançar de alguma forma. Aí, para mim, hoje, foco não é algo que você exatamente estabelece. É algo que você entra em congruência com a sua intuição, você percebe que você deve chegar em algum ponto, por mais que a sua mente diga assim, não, acho que não tem nada a ver. Então, assim, às vezes esse foco não é uma coisa consciente claramente, não, às vezes é aquela coisa, tipo, eu vou fazer um podcast, vou ver no que dá. Aí você começa a fazer o podcast e o foco começa a ficar mais claro. É como se você estivesse vendo muito distante um letreiro e quanto mais perto você chega, você consegue entender o que está escrito nele. E a partir daí você começa a desenvolver outras coisas, né? Então, outra coisa, que é uma que me fez entender um pouco mais esse processo de foco. Às vezes você precisa estabelecer um ponto de chegada, não exatamente para que você chegue nesse ponto, mas para que ao longo do caminho você tenha clareza de que esse é um ponto que vai te trazer revelações no meio do caminho, que vai te redirecionar. Isso quem diz é Bruce Lee. Eu falei isso também num dos primeiros episódios, ou talvez eu acho que num dos vídeos que a gente fez, inclusive. Ele fala isso, que às vezes você precisa de um foco, mas não que você tenha que chegar nesse foco, mas que você se dispõe a chegar até ele para que no meio do caminho você encontre um ponto C, D, E, seja lá que ponto for, que seja mais congruente com o que você está aberto para interagir. E isso é uma sacada muito foda. Aham. Então, Então, eu então entendi, assim, eu não, acho não que é uma coisa só consciente, tá? Eu também eu vejo isso e vejo também muito como cada vez mais eu esse foco, ele tá de certa forma pra mim muito mais em não em o que vai acontecer, mas naquilo que vai se revelar pra mim. Então, seria mais como a cada passo que eu dou, eu vamos dizer, corrijo esse mapa de como eu vejo a realidade. Então, tá. o meu interesse está sempre em voltar então é um foco para dentro e um foco para fora. Eu tô vivenciando, não sei se eu Essa consigo polaridade. É uma explicar, mas polaridade. assim, voltando, é tipo, olha para fora, olha para dentro. Então dá um passo para fora e vê o que aconteceu dentro. Às Sim, sim. vezes um Ah, pouco eu acabo me perdendo, entre aspas, né? Nessa dispersão que eu fico mais tempo fora, que daí eu vejo, caramba, o que eu tô fazendo? Daí eu, tá, foco. hum, Mas o foco pra mim é prestar atenção nesse movimento e não um foco em um objetivo, em um resultado específico. Eu aham, vejo, aham. Nossa. tô vivenciando isso Perfeito. assim. Isso faz muito sentido, essa Ah, coisa de você sair de dentro de você e você mexer lá fora
e voltar para dentro de si para ver onde foi o que foi que realmente se alterou. Esse tem sido um dos meus exercícios. Bom, isso na verdade é bem mais complexo do que essa frase de mexer lá fora para ver como é que fica aqui dentro, ou mexer aqui dentro para ver como é que fica lá fora. A gente pode abordar isso num outro episódio, mas, galera, fique à vontade aí para comunicar, entrar em contato com a gente. Sei lá, de repente você tem uma ideia que vai formar uma terceira realidade com a gente, fique à vontade aí para entrar em contato com a gente pelo canal. Spreaker, do nada. Você que sabe falar qual que é o endereço completo, como que é? www.spreaker, que é Spreaker Spreaker. Ponto, é isso? com Com barra barra, show barra do nada. barra do nada. Ou pelo e-mail do nadamídia@gmail.com, ou pelo canal do YouTube do Guilherme Bicudo. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima realidade, galera. Abraço.